Boa noite, amantes e amadores do direito do trabalho. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante pertinente ao mundo dos esportes, que seria a questão das luvas. O que são essas luvas que vira e mexe a gente vê passando nos noticiários relacionados principalmente ao futebol? Qual que é a aplicação delas e os seus reflexos salariais? A gente vai usar aqui como base hoje o caso do atleta Vinícius Júnior. Hoje em dia é considerado um grande jogador, um dos melhores do mundo, né? Atuando aí pelo Real Madrid, mas na época ele ainda jogava aqui em solo brasileiro no clube do Flamengo, quando o clube espanhol chegou com uma oferta que chegava na casa dos 61 milhões de euros, sendo inclusos ainda por cima 8 milhões de euros em luvas pagas diretamente para o jogador. Mas afinal, o que são essas luvas no fim das contas? As luvas servem basicamente como um incentivo financeiro para convencer o jogador a assinar com aquele determinado clube. Elas podem ter uma natureza tanto salarial quanto indenizatória, dependendo do caso. Elas vão ser salariais quando servirem como forma de remuneração pelo trabalho prestado pelo atleta, com base no desempenho dele. E vão ter natureza indenizatória quando representarem apenas um valor pago pela assinatura, sem uma ligação direta com o trabalho prestado. Agora a gente vai ver como é que fica a questão dos tribunais. O que eles pensam sobre isso necessariamente? Bom, a jurisprudência é até que bem clara, na verdade. As luvas possuem sim natureza salarial. Isso foi reforçado por decisão do TST, relatada pelo ministro Aloysio Correia da Veiga, com base na Lei 6.354 de 76. Foi determinado o seguinte: sendo um valor pago pela assinatura do contrato, as luvas devem sim serem tratadas como parte do salário do atleta. Mas afinal, se de fato as luvas possuem natureza salarial, quais que são seus reflexos trabalhistas? Bom, basicamente vai incidir sobre as férias mais um terço do salário, 13º salário, FGTS mais a multa de 40% e o aviso prévio. Se a gente for para um caso concreto, a gente tem aqui um julgado da 18ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, que manteve a sentença que reconheceu a natureza salarial de luvas pagas por fora a um jogador do clube do Vila Nova, que atualmente atua na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse pagamento ocorreu de forma parcelada e mensal junto ao salário do jogador. Por conta disso, o valor das luvas incidiu sobre todos os meses de salário dele. Essa decisão principalmente ganhou força com base na súmula 253 do TST, que trata das gratificações habituais como parcela salarial, e ainda reforça que as luvas, se forem recorrentes, vão seguir sempre esse mesmo raciocínio. Com isso é possível até mesmo concluir que, se o pagamento das luvas for feito em uma parcela única, a jurisprudência vai entender que o reflexo sobre elas ocorre apenas no mês do depósito, logo após o jogador assinar o contrato, incidindo até mesmo sobre o FGTS. Porém, se elas forem pagas mensalmente, vão ser integradas ao salário. Além da jurisprudência, esse mesmo entendimento também pode ser encontrado na doutrina. A gente vai usar aqui como exemplo o Maurício Godinho Delgado, que é um grande doutrinador aí do direito do trabalho brasileiro, que vai defender o seguinte: se as luvas forem pagas de maneira parcelada durante o contrato do jogador, elas vão ter a incidência sobre o 13º salário, sobre as férias mais um terço, sobre o FGTS e também um aviso prévio, de maneira muito semelhante até mesmo às gratificações habituais. Agora, se a luva é paga em uma única parcela, aí o seu reflexo vai se esgotar no próprio tempo. Por conta disso, ela só vai incidir sobre o FGTS e, consequentemente, na indenização de 40%. E vai se esgotar por aí. Ou seja, basicamente o que o Delgado defende é o seguinte: a maneira com que as luvas são pagas vai acarretar diretamente no que elas vão incidir no salário do jogador. Essa é a ideia principal do Delgado. E com isso nós podemos também finalizar essa explicação sobre as luvas. Agradecemos a vocês, amantes do direito do trabalho, que nos assistem. E por hoje é só.
Até a próxima e obrigado pela atenção.